Sonieri, licenciada em Matemática pela UNEB Campus X. No momento estou como professora de Matemática na Educação de Jovens e Adultos. E eu sou Nayara, licenciada também pela Universidade do Estado da Bahia, Campus X, e atualmente estou como professora de Matemática no Fundamental 1 e 2 aqui na cidade de Teixeira de Freitas. Nossa atividade ela foi aplicada no SEMAS, que é o Centro Educacional Machado de Assis, em um núcleo do EJA, num complexo prisional aqui de Teixeira de Freitas. A realidade escolar dos privados de liberdade, ela é diferente da EJA normal. Então nós tivemos que fazer uma adaptação da proposta na unidade escolar. Como assim? Eles têm algumas condutas que são próprias de unidades prisionais. Levando em consideração a escola, nós temos o quê? Todo o material escolar, ele segue em sala de aula. Caderno, caneta, livro pedagógico, nada disso eles podem levar para casa, no caso, para as celas. Então, toda a discussão, ela seguiu em sala de aula, em determinados encontros. E como a gente tinha que levar em consideração essas particularidades das nossas turmas, a gente tinha também que lembrar que as aulas eram semanais, né, de acordo com cada encontro que ia acontecendo no complexo. E a gente foi adaptando a nossa atividade de acordo com essa realidade. A resolução de problemas é uma atividade que pode ser trabalhada de maneira interdisciplinar. Levando em consideração os problemas matemáticos, nós focamos que a maior dificuldade ela é atribuída em interpretação e compreensão de texto. Eles sabem fazer o cálculo, eles sabem desenvolver o conteúdo, porém eles não entendem o que o enunciado pede, o que a questão pede, né? Como ser norteado nessa questão. Bom, essa é a questão que a gente utilizou para a nossa proposta. Ela diz assim: um pedreiro precisa pavimentar com lajotas quadradas todo o piso de uma sala. Ele desenhou a vista superior da sala em um papel quadriculado, no qual cada quadradinho da malha representa uma lajota, como mostra a figura. A loja onde ele irá comprar as lajotas vende apenas lajotas inteiras, cabendo ao pedreiro recortá-las depois. Além disso, devido ao risco de quebra durante a obra, esse pedreiro comprará 2 peças a mais do que a quantidade necessária para a pavimentação da sala. Qual a quantidade mínima de lajotas que o pedreiro deve comprar? Por que nós escolhemos essa questão? Por ser uma turma diferenciada, né, por ter a liberdade privada, algumas atividades que acontecem aqui fora são realizadas em outras datas lá dentro para eles, que é o caso do Enseja. E como eles estão se preparando para a realização das provas, veio para a gente a possibilidade de aplicar essa atividade que os levarão a pensar, né? Pensar e resolver o determinado problema. Em sala de aula, de primeiro momento, a gente colocou na televisão que lá tem a figura, a imagem com a questão, e aí a gente começou a relatar sobre a questão. E aí nós deixamos, na verdade, que eles, né, fizessem a leitura da questão e seguissem suas interpretações individuais. E no decorrer da aula, a gente escutava alguns comentários entre eles sobre as questões, porém a gente falou que nesse momento nós não iríamos interferir, considerando que eles são conteúdos voltados para a realidade deles, são conteúdos das 4 operações básicas de matemática e a maioria deles já tiveram acesso a essa parte de engenharia civil, já foram pedreiros, já foram ajudantes de pedreiros, e é uma realidade totalmente voltada para o cotidiano.
Todo mundo conhece o que é um tijolo, sabe que na loja de materiais de construção só é possível comprar um tijolo inteiro, não tem como comprar uma lajota quebrada. E quando foi chegando quase no final da aula, nós passamos individualmente em cada carteira, colocando um comentário no caderno referente à dúvida individual de cada um. E eles foram para casa, né? Nós recolhemos o caderno e eles foram para casa. E em casa eles iriam refletir sobre essa questão, nesse comentário que nós fizemos em cada questão. Já na nossa segunda aula, depois da gente ter feito os comentários e eles terem refletido anteriormente, a gente novamente expôs a questão no caderno e aí a gente começou a dialogar a respeito das atividades, de como foi que eles estavam se questionando sobre a resolução da atividade. Nesse momento, alguns falavam, eu acho que é 21. Outro falava, não, eu tenho certeza que é 19. E aí, a gente via, né, esse diálogo entre eles. Nós fizemos também a exposição dos papéis. Gente, existe o papel com pauta, o papel sem pauta, o papel com pauta é esse daí do caderno de vocês, que eles têm um caderno brochurão, sem capa dura, normal, e tem a folha de ofício, que é a folha sem pauta. E existe também esse papel quadriculado, que é o que a questão traz. Então, vocês vão considerar o que a questão traz para vocês. O papel, a quantidade de lajotas que o enunciado coloca, levando em consideração esse rascunho que ele faz da planta. E vocês também vão considerar que eles colocam que é possível fazer esse corte no meio exato. Vão considerar as marcas que são mais atuais, e isso eles indagavam. Mas eu como pedreiro não consigo fazer esse corte tão preciso para usar a metade da lajota. E não tem como isso acontecer. Aí a gente começou a falar, gente, na resolução de problemas, vocês precisam considerar o que a questão traz. Eu sei que a realidade de vocês pode ser diferente, só que essa questão, o enunciado traz como verdade que é possível cortar a lajota ao meio e usar as duas partes. Sim. Esses questionamentos é justamente por isso, né? Porque é um arcabouço que eles já trazem de conhecimento das suas experiências. Como que a gente vai quebrar uma lajota ao meio, sendo que eu sei que metade dela vai para o lixo. Então a gente sempre batia nessa tecla, sempre relembrava que a gente, na resolução de problemas, precisava levar em consideração que o que o enunciado trazia era uma realidade, o que o enunciado trazia era uma verdade. Aí nós fizemos novamente os comentários individuais, guardamos o caderno. No terceiro encontro, nós fizemos novamente a exposição da questão. Aí assim, nós fizemos a leitura, pontuamos no quadro o que o enunciado trazia, informamos para ele como que a gente faz, grifa o que o enunciado traz, aqui ele coloca que é para comprar mais 2 lajotas, coloca aqui no cantinho mais 2 lajotas. Vamos olhar aqui, o enunciado fala o quê? Deixava tudo sublinhado, tudo marcadinho, para eles poderem começar a ver como que a gente pode fazer ao se deparar com uma prova de ensejo, de Enem, né? Como ler, fazer a leitura de cada questão. Sim. E depois de pontuar, a gente tinha esse momento novamente, né, de discussão, observando que um dos principais problemas para eles resolverem era justamente a falta de interpretação, né? Porque muitas vezes eles sabiam como chegar no resultado, ou sabiam fazer as contas, os cálculos matemáticos, mas não entendiam justamente o que cada questão estava fazendo. Tá aí a necessidade da gente ter dividido, separado cada parte da questão. Uns colocaram que a resposta seria 19. Tudo bem, é necessário 18 lajotas e meia. Então, como só compram lajotas inteiras, precisam de 19. Porém, esqueceram de contar as mais 2 que precisavam, que o enunciado pede para comprar mais. Outros chegaram à resposta correta, 21 lajotas.
porém, alguns chegavam em 23. Então, a gente chegou à seguinte conclusão. Ele começou contando com as 2 lajotas e, no final, esqueceu que ele já tinha iniciado a contagem com essas 2 lajotas a mais, para chegar à quantidade de 23 lajotas. E aí adicionou mais 2. Quando a gente vai fazer um paralelo desse método que foi aplicado nessa turma com as demais turmas que não foi aplicado esse método, o que aconteceu? Explicamos a questão. 2 semanas após, eu fiz a exposição dessa mesma questão. E eles continuavam sem lembrar, porque eu já tinha resolvido a questão na última aula que eu tive com eles. Então, eles não lembravam a resposta, continuavam a mesma discussão. São 19, são 21, são 23. Então, segue ainda essa dificuldade em entender, mesmo sendo um problema que é do seu cotidiano. Isso mesmo. Essa falta de interpretação do que parece ser bem óbvio acaba atrapalhando na realização de determinado conteúdo ou de determinada questão que vai ser exposta para eles. Porque muitas vezes eles aconteciam o começo da questão, eles leram direitinho, só que na hora de formular o que realmente a questão estava pedindo, não terminar, né? E a gente toma que quando a gente aplica essa metodologia, ela é de grande importância. Porém, a gente também tem um paralelo que como seguir, a escola permite que a gente faça essa aplicação? Por quê? A gente tem que considerar a agenda escolar, os conteúdos que a gente precisa abordar na unidade, os empecilhos que tem. Hoje tem evento, essa semana tem dia das crianças, essa semana tem dia dos professores, a gente precisa em tal determinada data entregar. Então, assim, é um método considerável, um método eficaz, que o aluno ele vai conseguir, né, tirar suas dúvidas, sanar suas dúvidas e conseguir realmente entender o enunciado, entender a questão, entender o conteúdo. Porém, o tempo que a gente tem nem sempre nos permite aplicar esse método em todos os conteúdos que a gente precisa perpassar durante o ano. Sim. Esse recorte das aulas também acontece que impossibilita muito, porque a gente tem todo um planejamento, um plano de aula para cumprir. E dependendo da realidade, né, que é como é o nosso exemplo, a nossa realidade é muito diferente de uma escola comum aqui. Então, a gente tem que seguir determinadas regras, a gente tem que levar em consideração que as aulas é uma vez por semana, que são alunos que precisam realmente desse cuidado, que precisam realmente desse entendimento mais devagar, porém é uma metodologia que pra gente, assim, é maravilhosa, mas que a gente não tem como dar conta de aplicar, justamente porque a gente tem que cumprir um calendário que envolve tantas outras datas que quando chega num determinado momento de terminar tudo que a gente tem que fazer, a gente acaba na correria do dia a dia não tendo como aplicar a metodologia, mesmo que ela seja maravilhosa e de grande proveito, porque as discussões elas nos levam a ver as diferentes realidades, a ver o que o aluno realmente está pensando, a ver aonde que ele está errando, né?